O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela levantou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa para você. Esta é a grande novidade para nós católicos. No mundo civil, muitas notícias estão sendo contadas através do jornalismo. Fala-se de morte, fala-se de sequestros, fala-se de política, fala-se de tantas coisas. E coisas que têm deixado o povo de orelha em pé. Tem deixado o povo preocupado. Mas na sociedade católica, entre nós cristãos, embora nós também façamos parte desta sociedade que está aí, e isso precisa ficar bem claro, né? Nós não estamos ainda fora deste mundo. Embora estejamos também ouvindo estas notícias, porque nós estamos no mundo, mas no mundo católico, uma grande notícia está sendo falada. Lembra daqueles filmes antigos que mostravam aqueles rapazes vendendo o jornal e eles saíam gritando pela cidade afora: extra, 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 porque ali sempre tinha uma notícia importante. Aí eles destacavam a notícia para despertar uma certa curiosidade nas pessoas para poderem comprar o jornal. No mundo católico, nós sacerdotes estamos trazendo uma grande notícia, uma notícia que veio do céu e que está acontecendo de forma real no nosso mundo. Nós sacerdotes estamos dizendo: extra, extra, extra. Venho trazer uma novidade para vocês, aquela novidade que o anjo veio trazer para Maria Madalena. Extra, extra, extra. Qual é a novidade? Ele ressuscitou verdadeiramente. Essa é a novidade.
aquele que foi crucificado na sexta-feira e que passou por todo aquele sofrimento, que passou por toda aquela humilhação e foi morto em seguida. Ele, como ele havia dito, ressuscitarei ao terceiro dia. Isso aconteceu verdadeiramente, meus irmãos. Extra. É a grande notícia. Jesus ressuscitou verdadeiramente e nós exultamos de alegria, dizendo aleluia, aleluia. Graças a Deus ele ressuscitou de verdade. Essa é a grande novidade para nós católicos. E essa novidade, ela supera qualquer novidade existente no mundo. Supera essa questão política, supera essa questão de sequestros, supera essa questão de mortes, supera essa questão de miséria, supera essas questões de sofrimentos, supera tudo, porque a ressurreição de Jesus traz esperança para nós. Não é que nós somos alienados, mas é que isso nos dá esperança de mudança. Jesus ressuscitou. Nós vimos ontem, infelizmente, os guardas indo conversar com o sumo sacerdote sobre o que havia acontecido, e o que aconteceu foi justamente a ressurreição de Jesus, e o sumo sacerdote subornando a situação, dando uma grande quantia de dinheiro para aqueles soldados que estavam ali do lado do túmulo, justamente para não permitir que essa notícia saísse, chegasse ao coração das pessoas. Só que eles se deram mal. A pedra do túmulo rolou, o anjo estava lá e o túmulo estava vazio. Quando foi se ver, o túmulo estava vazio. Vocês podem depois retomar o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, do versículo 8 até o 15. E ali vai dizer assim: os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormias. E se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. E os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. O boato é essa mentira. O boato é esse suborno. Vai lá. Digam que os discípulos foram lá e roubaram o corpo do Senhor. Mentira! Mentira, meus irmãos. Ele ressuscitou verdadeiramente. E Maria Madalena viu. E agora ela está indo contar para os discípulos o que eles ainda não haviam visto e ela viu. E então vamos para o Evangelho de hoje. Eu fiz apenas uma forma de nós nos situarmos diante do fato. Eu estou dizendo que é um fato real, acontecido na história. E história com H maiúsculo. Não é conto de carochinha. Jesus ressuscitou. Maria Madalena viu. Ela viu com os próprios olhos. E veja o Evangelho de hoje, João 20, de 11 a 18. Estava lá chorando, porque Jesus havia morrido. Ela foi no túmulo, chegou lá, o túmulo estava vazio. Os anjos até falaram para ela e mandou que ela olhasse. Ela ia chorando.
E na cabeça dela estava o quê? Roubar o corpo de Jesus. É interessante que aqui, como eu falei agora, eu quero fazer uma correção. Ela ainda não tinha tido esse contato com o anjo. E ela está aqui, segundo o Evangelho de São João. Ela estava ali. Roubaram o corpo do meu Senhor. Roubaram. O que fizeram com ele? Foi isso que aconteceu. Como diz aqui, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu então dois anjos vestidos, está vendo? Voltemos agora ao que eu estava dizendo. Até então ela não tinha visto os anjos, então agora ela viu os dois anjos vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Estão vendo o drama que ela está vivendo? Levaram o corpo do Senhor. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Ela viu Jesus de pé. Maria Madalena conviveu com Jesus vários anos, juntos ali com os discípulos. Vários anos, aí a média de 3 anos, né? Era para ela conhecer. Mas ela não conheceu, ela viu, aqui diz, ela viu Jesus de pé. E ela pensou que era um jardineiro. Na Terra Santa tem até um quadro lá mostrando esse fato. Ela ali e Jesus vestido como se tivesse vestido como um jardineiro, porque foi assim que ela o viu, como um jardineiro. Ela não reconheceu o corpo glorioso de nosso Senhor. Ela não tinha entendido nada, mas quando Jesus fala mulher, aí aquilo ali ressoa no ouvido dela. Só Jesus falava desta forma, mulher. Ela chama mestre, ela ainda nem chama Senhor, chama mestre. Ela corre para tocar, aí Jesus fala, não é o momento ainda, e vai dizer para os apóstolos, vai dizer para os meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Subo para o vosso Pai, para o meu Pai. Eu subo para o vosso Deus e meu Deus. E aqui, que fique bem claro, Jesus não está excluindo a divindade dele, não. Mas o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, não são 3 deuses, é um Deus só, em 3 pessoas. E aqui, mais uma vez, quero frisar para você que está me ouvindo, é o mistério da Santíssima Trindade, um Deus em 3 pessoas. Subo, vou agora para lá. A minha missão, ela termina, eu ressuscitei, com a minha ressurreição. Não é terminar de terminar, é para dizer, o que eu vim cumprir, eu cumpri. Eu vos ensinei tudo, eu vos mostrei a casa do Pai. Eu falei que além do Pai, que é Deus, tem eu também. E tem o Espírito Santo. Eu vos falei que na casa do Pai tem muitas moradas. Agora, com a ressurreição, com a minha morte, porque não podemos esquecer a morte de nosso Senhor, e com a ressurreição eu volto para casa, para minha casa. E lembremos, meus irmãos, que diante de Pilatos, Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Ele volta para a casa do Pai.
mostrando, meus irmãos, que é lá que Ele nos quer. Um dia iremos para lá. Essas notícias que nós ouvimos aí constantemente, morte, sequestros, corrupção. Aqueles que diziam que iriam nos ajudar, não estão ajudando nada. E tantas outras situações, suicídios, roubos, tudo isso que vem causando tanta inquietação para nós. Diante do mistério da paixão, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua ressurreição, o nosso olhar agora se volta para a eternidade. Não tem como nós católicos vivermos esse mistério da ressurreição de Jesus sem nos voltarmos para a eternidade. Não é um fato apenas para resolver os problemas aqui. Tanto que Judas, na semana passada, Judas estava ali diante, na casa de Lázaro, de Maria, da casa dos amigos de Jesus e de Marta. E Jesus falou para Judas: pobres sempre tereis. Para dizer, dificuldades neste mundo nós sempre teremos. Tanto que Jesus falou que aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga. Então, esse mistério da ressurreição de Jesus não é apenas para dizer assim, os problemas nossos serão resolvidos neste mundo. Não, neste mundo os nossos problemas não serão resolvidos, não. Um ou outro. Mas o nosso olhar se volta para o céu. E eu não estou dizendo aqui que é para nós vivermos naquele mundinho de Alice, né? No País das Maravilhas, como se nós estivéssemos fugindo da realidade desse mundo. Não, nós católicos, nós não fugimos das realidades desse mundo. Nós estamos aí, repito, vendo essas situações dramáticas, essas situações do mundo, esses grandes dramas, sequestros, roubos, isso que causa até um certo desespero, morte. Os nossos filhos aí sendo mortos nas escolas, essas são as novidades. Estão aí e são reais. E nós estamos sujeitos a viver isso também, nesse mundo de tráficos de drogas e tudo mais. Nós católicos, nós não vamos fugir dessa realidade, porque não tem nem como fugir dessa realidade. Mas a novidade é que a ressurreição nos traz esperança de vida eterna, não de vida passageira nesse mundo. Então, quando Jesus diz, eu subo para a casa do Pai, Ele está dizendo, é para lá. Nosso coração precisa ser voltado para lá. Não percam a esperança. Vamos vencer, vamos fazer de tudo para que essas coisas também elas acabem. Embora elas não vão acabar, mas isso eu não estou tirando a esperança de que nós não devemos lutar. Poderá até diminuir. Porque isso só poderia acontecer se todos os homens se convertessem e se voltassem para nosso Senhor. Mas como, infelizmente, os homens não vão se converter, nós vamos viver a conversão como a primeira leitura está dizendo nos Atos dos Apóstolos. São Pedro dizendo, diante da pregação dele, anunciando a ressurreição de Jesus, as pessoas começam a dizer o que nós devemos fazer. Aí Jesus diz, afaste desse mundo cruel. Sejam batizados. Volte-se agora para Jesus, a fonte de toda a nossa esperança. Um dia, meus irmãos, nós iremos para o céu. E lá no céu não terá sequestro, não haverá esses tipos de coisa. Mas enquanto isso, nos apoiemos no ressuscitado e peçamos a Ele a graça da fidelidade.
Jesus ressuscitou verdadeiramente. Eis a fonte da nossa alegria. Não vamos viver chorando como Maria Madalena antes de ela ver o Senhor, mas vamos nos impulsionar numa grande alegria extra, extra, extra. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. É um fato histórico, é real. E um dia nós estaremos no céu para a maior glória do nosso Deus. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa, Padre José Augusto. Há uma esperança, Jesus ressuscitou. Realmente a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.